pessoal, sou o professor Alessandro Dutra e hoje irei falar sobre física aristotélica versus física clássica e as leis de Kepler. A diferença básica entre a física chamada de aristotélica para a física clássica é que na aristotélica os fatos são explicados de maneira o mais natural possível, mas sem se basear em equações, ou seja, os descendentes de Aristóteles explicam os movimentos, explicam as grandezas físicas ou as situações físicas apenas por lógica. O pessoal diz que ela consegue convencer qualquer pessoa utilizando argumentos, né? Lembrando que Aristóteles é um filósofo, ele possui esse saber, né? Ele tem o dom de falar ou de como se expressar. Já a física newtoniana, ela é baseada em equações, ou seja, o Newton, para dizer se alguma coisa vai acontecer, ele vai ter que explicar ou entender quais são as forças que estão atuando no corpo, para aí, então, calcular uma resultante, aí ele vai explicar exatamente o que vai acontecer. Então, utilizando equações. Aristóteles não. Aristóteles é apenas ele argumenta o que vai acontecer, mas de maneira natural. Na física aristotélica, os movimentos dos corpos, o corpo tende a se movimentar para o local natural que ele ocupa na natureza. Então, se o objeto era feito de terra, ele iria para a terra, do ar, ele iria para o ar. O fogo, a camada de fogo fica em cima da camada de ar, então seria por esse motivo que o fogo é orientado para cima. E a água seria um lugar lá abaixo da terra. Então, essa seria a ordem dos elementos. Então, quando um objeto é solto, ele tendia a ir para o local natural dele. Então, segundo esses 4 elementos, o objeto tendia a ir para o seu local natural. Um fato bastante interessante sobre a física aristotélica é que eles diziam que um corpo, quando está em movimento, é simplesmente porque tem uma força atuando sobre ele. Então, se o corpo está em repouso, não tem força. Quando ele está em movimento, tem força atuando sobre ele. Isso, na concepção atual, é errado. Na concepção atual, eu tenho 2 situações. A gente não fala mais sequer de uma única força atuando sobre o objeto. Para entendermos o que vai acontecer com o objeto, eu tenho que saber qual é a resultante de forças que estão atuando sobre o objeto. Resultante de força seria o somatório de todas as forças que estão atuando. Então, se eu quero descobrir ou descrever o movimento de alguma coisa, eu tenho que conhecer qual é a resultante das forças. Se o corpo tem resultante de forças, o corpo estaria se movimentando de maneira acelerada. Quando ele não tem resultante de forças, ou seja, quando eu só faço o somatório e encontro zero, isso quer dizer que o corpo pode ter 2 situações. Ou ele pode estar se movimentando em linha reta, com velocidade constante, ou então ficar em repouso. Este é simplesmente um enunciado da primeira lei de Newton, que você vai ver lá no segundo bimestre. A resultante de forças, então, pode causar uma aceleração. A aceleração modifica a velocidade. Enquanto que Aristóteles dizia que se o corpo está em movimento, é porque tem força atuando. Se ele está em repouso, não tem força atuando. Modelo planetário. Bom, tem 2 modelos planetários que você deve saber. O modelo chamado modelo geocêntrico, que é o modelo que diz que a Terra é o centro do universo. O universo, nessa época,
ele era finito, as estrelas estariam numa esfera bastante distante da Terra, então as estrelas estariam fixas no universo e a Terra seria o centro então do universo e tudo gira em torno da Terra. Esse modelo está errado, a concepção atual hoje é chamado modelo geocêntrico. No modelo geocêntrico, quem é o centro é o Sol. O Sol é o centro do sistema solar. E cuidado com essa palavra centro. Centro do sistema solar seria centro de massa, porque o Sol ele é muito maior do que os planetas. Então, é o centro de massa do sistema solar. Neste modelo, o universo ele é infinito. Na verdade, cada estrelinha lá no céu poderia ter planetas girando ao redor das estrelas. Então, cada estrela lá do céu poderia ser um Sol para um sistema planetário. Então, geocêntrico. Geo significa terra, cêntrico seria centro. A Terra é o centro. Heliocêntrico, hélio é Sol, o Sol é o centro. Ok? Então, heliocêntrico, o Sol é o centro. Vamos então às leis de Kepler. Bom, são 3 leis. A primeira lei de Kepler, também é chamada de lei das órbitas, tem o seguinte enunciado. Enunciado seria então essa frase que vem depois da lei. O enunciado da primeira lei de Kepler é o seguinte: os planetas giram ao redor do Sol numa órbita elíptica, estando o Sol em um dos seus focos. Essa lei, gente, serve justamente para definir o que vem a ser um planeta. Porque pela lei começa já dizendo: os planetas giram ao redor do Sol em uma órbita elíptica. Então é bem fácil. Se você observa algum corpo celeste que gira ao redor do Sol em órbita elíptica, ele é planeta. Justamente esse foi o motivo para Plutão abandonar o status ou ser rebaixado o status do Plutão. Plutão hoje ele é chamado planeta anão, planeta pequeno. A órbita de Plutão não é exatamente uma elipse. A órbita de Plutão é quase uma elipse, porém, quando ele passa próximo aos planetas maiores, ele sai de sua trajetória elíptica por influência desses planetas. Então, ele deixa de ser planeta justamente por causa disso. Hoje, o Plutão é chamado planeta anão. Mas o que vem a ser elipse? Elipse, gente, é uma figura matemática cuja a soma da distância até os seus focos permanece constante. Então, aqui, ó, se eu somo essa distância aqui com essa distância aqui, isso será sempre uma constante. Então, ao movimentar o ponto pela trajetória da elipse, a distância entre os focos continua constante. Ok? A elipse é classificada segundo a excentricidade dela. Excentricidade, representada pela letra E, está associada ao achatamento da elipse. Esse achatamento, gente, varia de 0 a 1. Quando o achatamento é igual a 0, a elipse se torna uma circunferência. Então, quando o achatamento é 0, quer dizer o quê? Que os dois focos se sobrepõem aqui no centro e vão formar uma circunferência. Se essa excentricidade for igual a 1, significa dizer que os dois focos estão muito distantes um do outro. Então, a elipse se torna uma reta. Ok? Então, na física, pelo menos nessa parte da matéria, você tem que saber apenas que elipse seria uma órbita assim, uma órbita meia oval. Ok? E o Sol ocupa o quê? O foco desta órbita. Os planetas giram ao redor do Sol e o Sol ocupa o foco da elipse. Cuidado, é o foco da elipse.
Tem várias questões aí que vem com pegadinha falando que o Sol ocupa o centro. Cuidado com isso, hein? O Sol ocupa o foco da elipse. Segunda lei de Kepler. Segunda lei de Kepler é chamada de lei das áreas. Bem simples. A Kepler, o enunciado da segunda lei de Kepler é o seguinte: o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, olha, o planeta está girando aqui ao redor do Sol. Se você conta o tempo que ele demora para estar em uma posição e depois estar em outra, ele irá formar uma área nessa elipse aqui, ó. Daqui para cá, ele irá formar essa área 1. Daqui para cá, ele irá formar a área 2. A gente consegue observar o seguinte: se o tempo que o planeta demora para percorrer a área são iguais, isso significa dizer que as áreas são iguais. Isso é provado matematicamente, tá? Você não precisa saber como se faz, porém, você tem que saber apenas que, ao longo do movimento do planeta, se você conta na trajetória um intervalo de tempo para ele fazer um determinado percurso, e posteriormente o intervalo de tempo para ele fazer um outro percurso, se os tempos forem iguais, se esses intervalos forem iguais, as áreas que varridas pelo raio vetor, que essa reta, esse segmento de reta do centro do Sol até o centro do planeta, vai varrendo no espaço, são iguais. Então, tempos iguais, áreas iguais, ok? Algumas coisas interessantes. Quanto mais próximo o planeta está do Sol, maior é sua velocidade. Então, ó, quando o planeta estiver se afastando do Sol, a velocidade vai diminuindo. Quando o planeta estiver se aproximando do Sol, a velocidade vai aumentando. Então, afastando, a velocidade diminui, aproximando, a velocidade aumenta. Então, existe um ponto para o qual a velocidade é maior. A velocidade é maior quando o planeta se encontra mais próximo do Sol. Nesse ponto, gente, é chamado de periélio. Peri quer dizer próximo. Hélio, Sol. Então, periélio, próximo do Sol, a velocidade do planeta é maior. E do outro lado, o mais longe do Sol é chamado de afélio. A quer dizer longe, félio, Sol. Afélio, longe do Sol. Então, aqui neste ponto, a velocidade é a mínima possível. Então, periélio, velocidade máxima, afélio, velocidade mínima. Planeta aproximando, então, quando o planeta estiver aproximando do Sol, a velocidade está aumentando, eu digo que ele está tendo um movimento acelerado. Quando o planeta estiver se afastando do Sol, eu digo que o movimento é retardado. Então, gente, o nome é este mesmo, retardado. Retardado significa dizer que a velocidade do objeto vai diminuindo com o passar do tempo. O módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Ok? Então, retardado significa dizer velocidade diminui com o passar do tempo. O módulo da velocidade diminui. A terceira lei de Kepler, é conhecida como lei dos períodos, relaciona o período de translação do planeta com a distância até o Sol, que é chamado raio médio. Então, o período é o tempo que o planeta demora para dar uma volta completa ao redor do Sol, período de translação, com o raio, que é a distância até o Sol. A terceira lei de Kepler diz o seguinte: o período elevado ao quadrado dividido pela distância elevada ao cubo é uma constante. Ok? Então, o tempo que o planeta demora para orbitar ao redor do Sol elevado ao quadrado
dividido pela distância média do planeta até o Sol, elevada ao cubo, isso é constante. Sendo assim, através da terceira lei de Kepler, a gente consegue deduzir o seguinte: o período de translação é maior para o planeta que estiver mais afastado do Sol e é menor para o que está mais próximo. Então, o tempo que o planeta demora para orbitar ao redor do Sol é maior para o planeta mais distante e menor para o planeta mais próximo. Uma observação é que, se o período é maior, isso significa dizer que a velocidade é menor. Então, a velocidade será maior para o planeta mais próximo. O planeta mais próximo do Sol apresenta maior velocidade média. E o planeta mais longe do Sol apresenta menor velocidade média. Aqui eu tenho uma outra observação. Essa lei, gente, a lei dos períodos, ela é válida não apenas para planeta Sol. Ela é válida, então, para qualquer corpo celeste que gira ao redor de outro. Por exemplo, um satélite girando ao redor do planeta. Essa terceira lei também vale. Então, olha, imagina o seguinte, eu tenho aqui o planeta Terra, tenho dois satélites aqui, satélite 1 e satélite 2. Então, as questões geralmente fazem duas perguntas. Qual é o satélite que apresenta maior período? Ou seja, que demora mais tempo para girar ao redor do planeta. Eu acabei de dizer, né, que o maior período é para o mais afastado. Então, o satélite 2 ele tem maior período. E qual o satélite que apresenta maior velocidade? Então, olha, se o período é maior, a velocidade é menor. Aqui, então, o S1, o período é menor. Se o período é menor, a velocidade é maior. Então, é ao contrário. Isso se dá lá na definição de velocidade, que velocidade é deslocamento dividido por intervalo de tempo. Então, por isso que acontece que quando o período é maior, a velocidade tem que ser menor. Então, gente, até a próxima aula.